Em outubro de 2022, o governo português anunciou que estava oferecendo algo chamado de visto para nômades digitais. Esse visto permitia que pessoas que trabalhavam totalmente de forma remota se mudassem para Portugal e vivessem aqui por mais tempo do que um visto de turista normalmente permitiria. O trabalho remoto cresceu em 2022, pois a pandemia de Covid tornou muitos empregos totalmente online. Esse visto era fácil de obter e atraía muitos estrangeiros que buscavam viver em um paraíso tropical. Portugal tem cidades lindas com uma história rica, como Porto e sua capital, Lisboa, além de algumas das melhores praias e surf do mundo. Nas costas de cidades como Nazaré e Peniche, o clima nunca fica muito frio e há sol quase o ano todo. Sem contar que o custo de vida é muito baixo, 44% mais barato do que Londres e 58% mais barato do que Nova York. Duas cidades de onde muitos nômades digitais estão se mudando, seja pelo cenário, cultura, clima ou baixo custo de vida. Do ponto de vista de um estrangeiro, Portugal parece o lugar perfeito para se viver, mas por trás dos bastidores desse paraíso tropical existe, na verdade, um desastre econômico absoluto. Portugal está morrendo lentamente como país. Os números não mentem. Portugal está em penúltimo lugar em toda a União Europeia em termos de PIB per capita, ficando à frente apenas da Grécia. Para piorar a situação, de 2019 a 2024, o preço médio das casas aumentou 50%, tornando extremamente difícil para a classe baixa e até mesmo para os trabalhadores de classe média pagar aluguel ou comprar uma casa. O aluguel médio mensal de um apartamento de um quarto em Portugal agora está em 1.200 euros por mês, o que equivale a 1.330 dólares americanos. Considerando que o salário médio mensal em Portugal é de apenas 1.833 euros, o trabalhador português médio teria que gastar bem mais da metade do seu salário só para conseguir pagar um apartamento de um quarto. Muitos economistas recomendam reservar 30% da sua renda para moradia, e em Portugal, a maioria dos residentes está tendo que gastar quase o dobro disso com aluguel e hipotecas mensais. A moradia ficou tão inacessível para a maioria dos portugueses que o país tem a terceira pior relação preço de imóvel e renda do mundo, atrás apenas da Nova Zelândia e República Tcheca. Com tudo isso em mente, Portugal agora tem uma das populações que mais diminui na Europa. A previsão é que essa tendência só continue, e até 2100 a população de Portugal deve praticamente cair pela metade. Com esses números econômicos alarmantes em um dos países mais belos da Europa, você deve estar se perguntando o que causou essa grande crise econômica em Portugal. Em 2022, quando Portugal lançou seu novo visto para nômades digitais, isso atraiu um novo público. Esse visto era exclusivo, não disponível para quem já vivia em países da União Europeia. Assim, parecia que Portugal buscava pessoas das Américas para se mudarem e trabalharem remotamente, em vez de europeus próximos. O número de nômades digitais e trabalhadores remotos cresceu muito com a pandemia. Em 2022, Portugal buscava atingir especificamente esse grupo de trabalhadores remotos, não qualquer um. Embora o governo português estivesse principalmente procurando por pessoas com maior patrimônio líquido, outro requisito para se qualificar para esse visto era que você precisava ganhar mais de 3.280 euros por mês ou 3.635 dólares americanos. Isso já é muito mais alto do que o salário médio mensal em Portugal, que é de 1.833 euros por mês, ou 2.032 dólares americanos. Devido ao alto custo de vida nos Estados Unidos e Inglaterra, muitos empreendedores e trabalhadores remotos se interessaram pela oportunidade de viver em Portugal. Nesse período, Portugal também passou a focar nos conhecedores de criptomoedas. Por muito tempo, Portugal foi considerado um dos países mais amigáveis à tributação de criptomoedas, permitindo que investidores de longo prazo evitassem impostos sobre seus investimentos. Apesar do imposto de 28% sobre ganhos de capital de curto prazo em vendas de criptomoedas com menos de um ano, Portugal ainda mantinha em 0% o imposto sobre ganhos de capital de longo prazo em criptomoedas. Diferente de Portugal, países como Estados Unidos e Inglaterra tributam ganhos de longo prazo em criptomoedas. Americanos com muitos criptoativos perceberam isso. Muitos solicitaram o visto de nômade digital de Portugal, esperando vender ativos no país e evitar impostos sobre a venda. Desde que essa política foi implementada em 2022, mais de 2.600 desses vistos de nômade digital já foram emitidos até hoje. Em 2024, estima-se que haja cerca de 16 mil nômades digitais somente em Lisboa. A maioria desses nômades digitais vem dos países dos Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. O governo português recebia bem os nômades digitais de alta renda, mas os moradores antigos de Portugal pensavam diferente.
Com esse rápido influxo de pessoas com maior patrimônio, isso fez com que o custo de vida geral aumentasse dramaticamente em um período de tempo muito curto. Tudo, de mantimentos a restaurantes, entretenimento e principalmente o aluguel, começou a subir de preço. Para se adaptar a esse novo influxo de nômades digitais com salários mais altos de 2020 a 2023, cerca de 60 mil portugueses teriam sido forçados a deixar Lisboa e se mudar para regiões mais acessíveis do país. Dizem que os moradores da capital, Lisboa, já perceberam isso. Você não ouve mais nada quando a seleção nacional marca gols. O enorme estádio deles no centro da cidade já teve uma queda enorme nas vendas de ingressos, com estrangeiros se mudando para a cidade e antigos moradores indo para áreas rurais de Portugal. Portugal também agora tem uma das taxas de fertilidade mais baixas de toda a Europa, com apenas 1,35 nascimentos por mulher. Isso está muito abaixo da média da União Europeia, que é de 1,53, e bem abaixo da taxa de reposição populacional, que é de 2,1 nascimentos por mulher. A taxa de natalidade muito baixa só contribui para o colapso inevitável de Portugal. Baixa fertilidade geralmente está ligada a uma economia ruim. Quando casais mal têm dinheiro para se sustentar, é menos provável que decidam ter filhos, principalmente quando nascem poucas crianças. Isso diminui o número de trabalhadores disponíveis, prejudicando ainda mais uma economia em declínio. Além disso, muitos desses nômades digitais que vêm para Portugal só querem ficar alguns anos. Muito poucos deles estão se mudando para cá com a intenção de formar uma família e trazer nova vida para a economia portuguesa. Em meados da década de 2010, empresas de aluguel de temporada de curto prazo, como o Airbnb, começaram a comprar muitas das casas e apartamentos em Lisboa. Essas unidades habitacionais pertencentes ao Airbnb normalmente não são baratas e quase sempre hospedam turistas em vez dos cidadãos de Portugal. Das 320 mil habitações totais de Lisboa, 48 mil estão vazias e outras 20 mil pertencem ao Airbnb. Ignorando o número de imóveis do Airbnb, o fato de 15% das unidades habitacionais estarem vazias é uma estatística muito alarmante para qualquer grande cidade. Só para colocar isso em perspectiva, em 2024, Nova York tinha uma taxa de vacância de 1,4% Los Angeles, 3,3% Londres, 0,89% Paris, 1,3% e Berlim apenas, 2,9%. A taxa de vacância de escritórios em Lisboa foi de 9,3% em 2023, mostrando que muitos prédios comerciais não estão sendo alugados. Isso mostra quantos cidadãos portugueses estão saindo de cidades como Lisboa e buscando opções de moradia mais acessíveis em áreas rurais e até mesmo em outros países. Você pensaria que diante desses números desastrosos e do declínio do país, Portugal teria líderes competentes trabalhando para recuperá-lo, aproveitando o turismo, a localização privilegiada e sua rica história? Você pensaria que um país com essas oportunidades únicas poderia se reerguer com a liderança certa. Bem, infelizmente para os portugueses, o governo deles tem uma longa história de corrupção. Em uma pesquisa da Ernst Young de 2015, 83% dos residentes de Portugal responderam dizendo que acreditam que há corrupção e suborno generalizados dentro do governo do país. Vários políticos de destaque estiveram envolvidos em casos de corrupção nos últimos anos. Uma das figuras mais notáveis é o ex-primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, que foi preso em 2014 sob acusações de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude fiscal. José foi o primeiro-ministro de Portugal de 2005 a 2011 e descobriu-se que ele tinha 20 milhões de euros escondidos em um banco suíço. Também em 2014, o segundo maior banco de Portugal, o Banco Espírito Santo, entrou em colapso total, deixando todos os seus clientes na mão. Esse colapso foi causado pelo seu líder, Ricardo Salgado, que usou sua posição como proprietário para evadir impostos e lavar dinheiro. Ricardo saiu de uma prisão em Portugal após pagar 13 milhões de euros de fiança e fugiu pouco depois. Uma combinação de eventos como esses fez com que os cidadãos portugueses tivessem uma fé extremamente baixa na liderança do seu governo. Com isso em mente, os cidadãos foram às ruas para protestar. Esses protestos focam na criação de moradias acessíveis e no aumento dos salários. O salário mínimo mensal em Portugal é de apenas 822 euros por mês ou 912 dólares americanos. Muitos cidadãos portugueses estão ganhando próximo desse valor do salário mínimo, considerando que mais da metade dos cidadãos de Portugal ganha menos de 1.000 euros por mês, ou 1.100 dólares americanos. Manifestantes portugueses afirmaram que esses salários não competem com os dos nômades digitais que chegam ao país. Só para contextualizar, desde que se tornou uma democracia, em 1970, Portugal teve dois partidos políticos dominantes. Há o Partido Socialista, mais à esquerda, e os sociais-democratas, mais à direita.
O Partido Socialista tem sido a força dominante nas últimas décadas, superando o Partido Social Democrata. No entanto, com os recentes aumentos massivos da imigração e os salários estagnados, a ideologia política em Portugal tem mudado, certo? Na verdade, em 2019 surgiu um novo partido político de direita, conhecido como Partido Chega. No seu nascimento em 2019, esse partido era irrelevante. Mas só 5 anos após sua criação, Portugal se distancia do sistema bipartidário. Em 2022 e em 2024, Portugal teve eleições legislativas em todos os distritos do país. Na eleição de 2022, o Partido Socialista conquistou a esmagadora maioria dos assentos, 120 deles, seguido pelo Partido Social Democrata, que obteve 77 assentos, e o Partido Chega ficou muito atrás, com apenas 12 assentos. Avançando 2 anos depois, para a eleição legislativa de 2024, houve uma mudança considerável nesta eleição. O Partido Social Democrata, na verdade, conquistou uma maioria apertada com 80 assentos, seguido pelos socialistas com 78 assentos, aumentou drasticamente o número de assentos do Partido Chega, chegando a 50. Após essa eleição, o líder do Partido Chega, André Ventura, declarou que está claro que Portugal não é mais um sistema bipartidário. Ele sugeriu que os social-democratas se unissem ao Partido Chega para formar maioria no parlamento. André Ventura se tornou o líder do Partido Chega ao concorrer com ideias de anti-establishment e soberania nacional. Ventura também tem defendido políticas de imigração muito mais rigorosas e penas criminais mais severas, incluindo a reintrodução da pena de morte e sentenças de prisão perpétua. O slogan do Partido Chega agora é Deus, Pátria, Família e Trabalho, e é um slogan que está crescendo rapidamente em popularidade por todo Portugal, apesar da tentativa do Partido Chega de se unir aos social-democratas. Luís Montenegro, o líder do Partido Social Democrata, disse que, se tornar primeiro-ministro, promete fechar o Partido Chega e se recusará a negociar com as políticas de direita. Apesar de o país estar em uma situação econômica muito ruim, líderes dos 3 partidos dizem que há uma oportunidade de recuperação. Na extremidade oeste da Europa, junto ao Atlântico, Portugal é ponto natural de chegada dos cabos transatlânticos que ligam a Europa às Américas. Esses cabos de fibra óptica são instalados no fundo do oceano. Portugal é parte essencial da espinha dorsal da internet global, garantindo transmissão de dados mais rápida e confiável. Com isso em mente, Portugal começou a investir fortemente em estações de aterragem de cabos de última geração e, mais recentemente, em centros de dados. Com a expansão da internet e o aumento do valor dos dados dos usuários, os centros de dados ganham mais importância para países desenvolvidos. O investimento de Portugal em infraestrutura digital pode atrair empresas globais de tecnologia, gerando empregos de alto valor e mais inovação. Com os novos nômades digitais em Lisboa e Porto, Portugal se torna um polo crescente de startups de tecnologia. Novas startups de tecnologia podem impulsionar a economia e gerar empregos para trabalhadores com baixa qualificação. Apesar da população de Portugal estar diminuindo, a Mongólia, um país bem maior, tem ainda menos habitantes. A Mongólia é o país com menor densidade populacional do mundo, com apenas 2 pessoas por quilômetro quadrado. Descubra por que a Mongólia é tão vazia e por que poucos querem viver lá neste vídeo.